Paulo, obrigado pelo convite, pelas palavras. André, trabalhamos juntos, acho que até hoje, né, na Folha, isso desde a década de 70. Walter, nosso companheiro da USP, da faculdade, do Largo, São Francisco. Quando o Paulo Sérgio me falou dessa ideia de vocês, de como proteger os direitos conquistados, eu disse, Paulo Sérgio, eu tenho uma sugestão sobre um direito conquistado que está ameaçado. Então, essa vai ser a terceira parte da minha fala. A primeira parte reforça o argumento de André, no sentido de que o movimento hoje é de reforçar a Constituição, né? E isso é uma novidade. E a segunda parte, talvez seja um pouco chata, mas vai ser rápida, espero que não doa, é um pouco de como é que eu vejo a tecnologia jurídica que está ameaçando os direitos conquistados. Quer dizer, então, isso que um dado da Freedom House, que é uma instituição importante de Londres, mostra que no século passado iniciou com cerca de 14 países no mundo que seriam países democráticos. No final do século passado tinha mais de 120. Ou seja, o século passado foi o século onde os países optaram pela democracia. Alemanha, Brasil, Itália, África quase que inteira. Então é o século da opção pela democracia. O século atual é a opção de implementação da opção, que é totalmente diferente. E alguns vão falhar e outros não vão falhar. A boa notícia é que você já não tem um modelo só de democracia nem de constituição. Nós acabamos de lançar à escola um livrozinho básico que é do Robert Dow, um americano de Yale, muito ilustre, onde ele faz uma pergunta, é um livro clássico, diz assim, a Constituição americana é democrática? E ele já mostra das diversas dificuldades da Constituição americana ser enquadrada como uma Constituição democrática. Nós vimos lá recentemente essa crise na eleição do Bush e Gore, onde você teve que parar o processo de apuração eleitoral, Flórida, para aí o Supremo decidiu a posse do Bush e diz, não cria precedente. Quer dizer, foi uma coisa inédita nisso, mas mostra já uma tensão que ficou latente agora, não sei se você viu, André, no discurso do Obama, do State of the Union. O Obama colocou como o maior problema dos Estados Unidos hoje é que a democracia vive de respeito entre o interlocutor e agora você tem raiva entre os interlocutores. E diz que isto mina a noção de representação, porque esse é o problema. De modo que este século é o stress test da democracia para todos, inclusive para a gente. A boa notícia é que a gente pode fazer do nosso caminho. Não tem mais aquele monopólio de que não, somos do Ocidente, etc. e tal. É o modelo americano. Rui Barbosa, etc. e tal. Rui Barbosa chegou a dizer que se houvesse casos em que as leis nossas não resolvessem, nós devíamos ver os estatutos das nações civilizadas, a independência intelectual absoluta, que existe ainda até hoje, né? Você prefere citar um autor alemão do que um dado sobre a opinião pública, uma decisão do Supremo. Mas o meu primeiro ponto é esse.
a Carta de Direitos nossa é fruto da... Não tem, isso é na literatura mundial. A Constituição nossa foi a mais participativa de todas as constituições. Parece que agora a da África do Sul foi mais... a alemã foi imposta, a japonesa foi imposta, a espanhola foi o Pacto de Moncloa, que era um pacto limitado. A nossa se caracterizou pelos movimentos sociais, e daí vem a Carta de Direitos. Bom, eu tendo a valorizar um aspecto da Constituição nossa que eu acho que está na base da Carta de Direitos, que é uma coisa muito simples, é o voto do analfabeto. Ou seja, isso foi um fator decisivo, que é a universalização da participação política. Então, a universalização da energia, do emprego, dos serviços públicos, etc. e tal, ela é uma consequência de que, e se você pega todos os gráficos, você vai ver que de 88 o voto faz assim. Por quê? Por causa da presença do analfabeto. Então, o problema ou seja, a Constituição nossa é inclusiva porque criou a base da inclusão econômica, da inclusão cultural, com a inclusão política. E isso muda tudo. E isso muda tudo. Então, esse é o meu primeiro ponto, né? E a gente, quando pensa na universalização de bens, de serviços, etc., a gente pensa sempre em algo materiais, não é? Mas não é algo material só. No meu caso, e aí estou entrando na segunda parte, é a universalização da justiça. Quer dizer, é um bem imaterial, mas esse bem imaterial tem que ser universalizado, porque senão é a lei do mais forte, a lei da violência ou do economicamente mais forte. Essa é a tensão básica no que diz respeito à universalização da justiça hoje. Quer dizer, então, como é que a gente expande isso? Como isso está sendo ameaçado? Então, essa é a minha preocupação, né? Por exemplo, a universalização do direito a ter uma família. É um bem imaterial. Ou seja, do arranjo familiar meu seja reconhecido como família. E não como... Aliás, a propósito, Paulo Sérgio, eu vim do Rio, peguei um avião, tive que voar um pouco aqui em cima de São Paulo. Você me dá mais 3 minutos? É só para contar essa história. Eu participei da Comissão Arinos. E teve um momento que nós tínhamos que votar o que era família. E aí teve uma proposta que é o seguinte: a família constituída pelo casamento merece a proteção do Estado. Na mesma hora, tinha um pastor representando lá na comissão. Disse: eu quero apoiar, isso é fundamental, a família só pode ser constituída pelo casamento, família hétero, pelo casamento, etc, etc e tal. E aí eu estava ao lado do Realinho, do Miguel Reale Júnior. Miguel, isso vai dar rolo. Não deu outra. Mário Martins, pai de Franklin e de Ana Maria, era membro da comissão, e foi nosso primeiro voto, lembra-se? Marcito e Mário Martins. Mário Martins já tinha idade avançada, naquela época 70 anos para mim era avançado. Hoje em dia eu revi meus critérios. O Mário Martins diz o seguinte:
quero dizer que tenho 11 filhos, 12 filhos, 8 ou 9 do primeiro casamento e 2 do segundo, tão dignos do primeiro e do segundo. Exausto. O que ele quis dizer é que você pode constituir famílias dignas sem precisar do casamento, porque naquela época. E aí instalou-se o conflito da Comissão. Sabe quem resolveu? O padre católico Fernando Bastos Dávila. O padre Ávila foi quem propôs o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, casamento e união estável. Foi nesse momento em que um padre católico propõe essa história. Então, o Espírito Santo baixou. Bom, então é o seguinte, entro na parte técnica. Porque vocês sabem que tem um artigo na Constituição que diz que o Colégio Pedro II é intocável. Então você fica... Não, mas tem um artigo na Constituição. E aí eu fico sempre dizendo, mas o Colégio Pedro II, como é que ele foi parar? Bom, ele foi parar porque não é pelo valor dele. E aí, desculpem, a Carta de Direitos não vai parar lá pelo valor simbólico dela ou político dela. É porque eu colocando na Constituição é mais difícil de mudar. É um objetivo pragmático. Ou seja, para mudar o que está na Constituição, então você tem assim coisas impensáveis em matéria de Constituição, não pelo valor político ou simbólico ou econômico, mas porque ele entra numa hierarquia das leis onde você precisa de muita força política para mudar. Então esse que é o que o Pedro II vai... Então você teve um lobby imenso na Constituição, porque todo mundo queria botar qualquer coisa na Constituição. Por quê? Porque vale não, porque não muda. Então você tem coisas que comparativamente, internacionalmente, em sentido, o direito da mulher prisioneira de amamentar seu filho está na Constituição. Quer dizer, isso é coisas... Mas a razão de ser é uma razão política, ou seja, não pode mexer. Então esse aqui é o ponto. Bom, e aí a gente está com umas dificuldades, que é o seguinte, aí eu estou na parte técnica, que é o seguinte, está havendo um movimento que, ao meu ver, se caracteriza pelo seguinte: o presidente de Câmara, o presidente disso, fazem uma apropriação privada do cargo público. O cargo é público, mas em vez de agir como interesse público, ele usa o cargo público para um interesse privado. É isso que a gente está assistindo. Eu não sei se o julgamento do Cunha já acabou, mas que o Cunha teria recebido propina e é acusado com a deputada Solange de abuso do direito de fiscalizado parlamentar ou de desvio de finalidade do cargo público. O parlamentar, e aí eu estou aqui com uma espada de Damocles na minha cabeça, que é o nosso querido Eduardo Suplicy, ele sabe isso bem, o parlamentar tem o direito de fiscalizar. Mas quando você usa o direito de fiscalizar para ameaçar empresas disso, para ameaçar deputado disso, você está tendo um abuso do direito. Então, a mecânica que a gente está vendo hoje é a mecânica de usar a prerrogativa pública para interesse privado. E aí você é a decisão que o Supremo hoje deve
está tomando. Tem uma aparência de legalidade, mas é, no meu ponto de vista, inconstitucional. E aí, mas só quem diz que é inconstitucional é o Supremo. E aí, quanto mais o Cunha, como diz o professor Diego Werneck, quanto mais o Cunha cria empecilhos regimentais, mais ele pede que o Supremo interfira no Congresso. Uma loucura. Porque quando ele se apresentou como chefe da independência do Legislativo. Mas, para se defender, ele pede que o Supremo interfira em tudo. Então, ele tem uma apropriação privada, o outro mecanismo é a interpretação regimental, porque tem uma discricionariedade na interpretação regimental que é da competência dele. Então ele manipula, ele e vários, quer dizer, eu não estou dizendo tudo. E, sobretudo, algo decisivo, que é o poder de agenda. Ou seja, eu decido o que o Legislativo vota e quando. A mesma coisa no Supremo. Eu decido quando peço meu pedido de vista, como Gilmar, que retirou... tá, ok. Já foi mais do que os 3 minutos, tá? 5 minutos aí. Tá, ok. É como o Gilmar, que reteve, que capturou, que sequestrou a decisão do financiamento de campanha. E o regimento diz que tem que intermover em 2 sessões. Então é o seguinte, o Supremo fica num corner, porque ele tem um regimento. E tem um ministro, tem vários. Os dados nossos são impressionantes. Os dados nossos mostram que o prazo médio com pedido de vista, acho que é mais de 160 dias, quando devia ser 2 sessões. Então, você, tecnicamente, essa manipulação das normas, com aparência de legal, é que eu acho que é uma das ameaças ou um dos instrumentos para isso. Eu disse a vocês que eu vim fazer uma proposta. E a proposta é o seguinte: uma das conquistas que se conseguiu ali, caminho, foi o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão que controla os juízes não na decisão dos juízes, mas na administração da justiça. Tive a honra de ter o voto do ministro, do senador Eduardo Suplicy, e quando fizemos, porque eu fiz parte do primeiro conselho, nós estabelecemos a proibição de nepotismo. Nós estabelecemos o corte de adicionais que aumentam os salários. Tinha tribunal, estou brincando não, tinha tribunal que você tinha adicional pelo título universitário. Entendeu? Universitário. Quer dizer, se você tivesse o título de bacharel em direito, que é um requisito, você tinha um adicional. Mas, sobretudo, quando algum cidadão ia para a justiça e encontrava, não tinha prestação jurisdicional, não a decisão de mérito, mas a gestão do seu processo, os adiamentos, etc. e tal, eventualmente um ou outro caso de corrupção que é pequeno proporcionalmente ao tamanho do judiciário, ele pudesse ir ao Conselho Nacional de Justiça, dizer: eu, como cidadão, tenho direito que... Porque ele não vai reclamar diante do tribunal local, porque é o tribunal local que vai julgar ele. Então ele precisava de um tribunal acima dele, ou de um conselho, onde ele pudesse exercer a sua liberdade para ter o direito de justiça. Isso está sendo desmontado. Um dia, se vocês quiserem, falo com mais calma, antes que Paulo Sérgio me mande de volta para o Rio. Muito obrigado.